Amém? Então vamos para Lucas capítulo 24 e começaremos então nosso estudo de hoje. Lucas capítulo 24. Estamos avançando aqui após a crucificação. Chegamos então na ressurreição. Lembrar que começamos com Cristo ainda na presença do seu Pai. Cristo encarnado, criança no templo, Cristo sendo tentado, sendo batizado primeiro, depois sendo tentado no deserto, Cristo entrando em Jerusalém na entrada triunfal, Cristo sendo crucificado, Cristo agora ressuscitado. Do verso 1 ao verso 10 diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do seu sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito disso, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e, estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? E não está aqui mais, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e aos demais. Eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado por mais esse dia na tua casa, em tua presença. Que o Senhor possa, nessa manhã, Pai, nos mostrar, através da sua palavra, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Possamos assim entender, Pai, os significados de tudo isso que aconteceu, que o seu Espírito Santo nos abra o entendimento. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. A ressurreição. Satanás, ele aguardava dar o seu brado de vitória. Ele tentou a Cristo no deserto, tentou na crucificação, conduzindo homens a entregarem ele por moedas, incitou a multidão para que ele fosse crucificado. Satanás julgava ter alcançado a vitória sobre o Filho de Deus. Mas ele estava enganado, porque Cristo não permaneceu morto, mas ele ressuscitou, como nós começamos a ver aqui. Como é possível alguém ressuscitar dos mortos? Como pode um morto ganhar vida de novo? Isso é loucura para o mundo. O evangelho é loucura para o mundo, para os sábios deste mundo. Ela não pode ser compreendida por mentes que ainda não foram renovadas pelo Espírito de Deus. O homem pode ser um PhD nessa terra, mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não compreenderá as coisas de Deus. Os incrédulos, os céticos desse mundo também não creram
e ainda duvidam da ressurreição. Mas a percepção deles não muda os fatos. Se eles não creem, Deus ainda é Deus. Se eles não creem, o fato continua sendo fato. Eles não conseguem compreender como alguém pode voltar à vida. Veremos nesse estudo, então, que Cristo também, ele ao ressuscitar, ele se tornou as primícias, como nós veremos em 1 Coríntios 15. Nessa aula também veremos por que Cristo não pôde ser contido pela morte. Vamos ver que Cristo seguia um padrão de humilhação. Desde quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ali começou a sua humilhação. Porque ele deixou seu lugar no céu de glória e se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus começa seguindo um padrão de humilhação. Mas nós veremos que depois da humilhação vem a exaltação. O corpo de Cristo foi sepultado em desonra. Ele foi morto entre ladrões e depois foi sepultado. A morte não pôde conter a Cristo. Não pôde conter o Filho de Deus. Veremos também que Deus, então, ressuscita o seu Filho, mas também como primícia, como primeiro de uma série. Cristo, ele inaugura a ressurreição dos mortos. Porque assim como ele ressuscitou dos mortos, sendo o primeiro de uma série, assim também os salvos um dia serão ressuscitados da mesma forma que ele foi ressuscitado. E essa é a nossa esperança que nos leva a não nos desesperarmos como os demais que não têm esperança, que não têm fé. Então, veremos no nosso estudo que Jesus, ele ressuscitou no domingo. O primeiro dia da semana, algumas mulheres que haviam seguido Jesus se conduziram até o sepulcro. Compareceram até o sepulcro com especiarias e unguento, a fim de que, com o propósito de perfumarem aquele sepulcro. Porque o corpo, ele entra em decomposição. E a decomposição gera o mau cheiro. A versão King James, quando falou sobre Lázaro, diz que fedia. Então, por isso, elas vão até o sepulcro com especiarias para perfumarem aquele sepulcro. Mas quando elas chegam, a pedra está removida e ao olharem dentro do sepulcro, não encontrando ninguém ali, ele estando vazio, elas ficam perplexas, é o que o texto diz. E é dito que 2 homens se colocam de pé com vestes resplandecentes ali junto a elas, e eles dizem: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que você busca um vivo num lugar de um morto? Esses anjos dizem isso às mulheres. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou conforme ele havia dito.
Jesus havia dito aos seus discípulos: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e de fato foi entregue, e seja crucificado, e de fato foi crucificado, e que ao terceiro dia ressuscite. Porque vocês procuram um morto ou um vivo entre os mortos? Parece estranho falar sobre a ressurreição de Cristo dentro de um estudo que fala a obra de Cristo. Por que parece estranho? Porque Jesus, quando morto, se encontrava passivo. O que o morto pode fazer por si mesmo? Mas vamos entender ao decorrer do estudo. E primeira coisa que precisamos destacar no estudo é que de fato ele foi crucificado e que ele faleceu. Há muitas teorias. Não, ele não tinha morrido de verdade. Mas de fato ele morreu. Esse é o primeiro ponto. Ele foi sepultado porque ele estava morto. Era um cadáver. Sem espírito ou alma. Seu espírito ou alma havia deixado o corpo. O corpo havia sido colocado no sepulcro. O seu corpo estava sem sinais vitais. Não havia ondas cerebrais. Não havia batimento cardíaco. Não havia sangue correndo em suas veias. Em sua humanidade, seu corpo estava completamente impotente. Como alguém morto. Não pode nem ir para um caixão sozinho. Completamente impotente para realizar qualquer obra. Mas assim, mesmo assim, falamos da ressurreição como parte da sua obra. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 19 ao verso 25, diz: se esperarmos em Cristo, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 19 ao verso 25. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Primícias. Vemos aqui novamente a ideia entre a ligação entre Adão e Cristo. O primeiro Adão trouxe a morte. O segundo Adão, Jesus, trouxe a vida através da ressurreição dos mortos. O inimigo que aflige a vida humana será vencido pela ressurreição. Qual inimigo aflige a vida humana? A morte. É o assunto que ninguém gosta de tocar. É o assunto que igrejas tiram dos púlpitos. Porque não agrada falar de morte. Mas
é a realidade de todos nós. O inimigo que aflige a vida humana, a morte, um dia será vencido. Cristo é vitorioso não somente sobre o pecado e sobre Satanás, mas Cristo é vitorioso sobre a morte. Vitorioso também não só para si, mas para todos os salvos. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, não é só para ele, mas é para todos os salvos. Deus não ressuscita somente Cristo, mas a todos os que estão em Cristo. Assim como Deus ressuscitou a Cristo, assim Deus ressuscitará os salvos. E é por isso que a ressurreição é importante para a fé cristã. Porque a fé cristã, sem a ressurreição, não faz sentido. A fé cristã, sem a esperança da vida eterna e da ressurreição, não faz sentido. E isso deve nos dar alegria. Nós nos reunimos para cultuar a Deus no domingo, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos. A ressurreição é um ponto importante para a fé cristã. Tão importante foi este evento que o seu povo se reúne no primeiro dia da semana, se tornando então o sabá cristão. Nós não guardamos o sábado, mas nós guardamos o domingo. A Bíblia diz que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana e também celebravam a ceia do Senhor. Nós nos reunimos para cultuar a Deus nesse dia especial. O corpo de Cristo na morte se encontrava passivo, foi o que eu citei. Então vou explicar melhor. No evento de Lázaro, aquele que Jesus amava, Lázaro morreu e Jesus trouxe ele novamente à vida. Lázaro, ao ser ressuscitado, em nada contribuiu para isso. Lázaro estava morto há 4 dias. O seu corpo estava em estado de decomposição. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele não utilizou de métodos de reanimação, de massagem cardíaca. Jesus não estimulou o corpo implorando para que ele voltasse à vida. Em vez disso, Jesus clamou, Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E sobre a voz do Filho de Deus, o morto teve vida. O cadáver voltou à vida. No início da criação do mundo, Deus disse: haja. E as coisas foram sendo criadas. Pelo poder da sua palavra, as coisas foram criadas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo, a palavra. Através da palavra, Deus trouxe à existência as coisas. A mesma voz que criou o mundo foi a voz que soou em frente ao lugar em que Lázaro estava e Lázaro voltou à vida pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós não usamos de artifícios para que os homens creiam em Deus. O que nós precisamos é falar da palavra de Deus.
Porque o dia que nós deixarmos de crer que a palavra de Deus é suficiente, é a mesma coisa que dizer que a voz de Deus não pode ressuscitar um morto. Se a voz de Deus trouxe um morto à vida, a voz de Deus traz vida ao pecador que está morto, traz vida espiritual. A palavra de Deus tem um poder que nós não podemos imaginar. A voz de Deus trouxe a vida. Se o seu carro quebra e não liga mais, você conserta o motor, você troca as velas, você troca a bateria, você coloca um combustível, bate a chave da ignição e o carro volta a funcionar. Há irmãos da saúde aqui. Depois que o médico decreta que os sinais vitais não existem mais, não tem como bater a chave de novo. Os homens, a ciência, por mais avançada que ela se encontre, eles não podem trazer alguém para a vida depois de decretada a morte. O homem mais rico ou os mais ricos desse mundo não podem impedir que eles morram. E não pode impedir a morte dos seus entes queridos. Por mais dinheiro que tenham, também não podem trazer os seus entes queridos falecidos para a vida. Na pandemia, tivemos famosos doentes e o seu dinheiro não pôde fazer nada. Máquinas mantiveram vivos por um tempo, mas ao desligar aquela máquina, custava muito. Não pôde reter a morte. A morte é a pena sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Os pecados que estavam sobre Cristo eram os nossos. Mas ele não tinha pecado algum. Na sua boca não se achou engano. O Cordeiro perfeito de Deus foi morto. Jesus não tinha pecado. Por isso a morte não poderia ter poder sobre ele. A morte tem poder sobre o pecado, mas sobre o perfeito não. Como a morte poderia reter alguém sem pecado? Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus viveu para a nossa justificação. Diz que ele morreu para a nossa justificação e ele ressuscitou para a nossa justificação. Significa que a nossa justificação ela depende das três coisas: da vida de Cristo, porque ele precisou viver sem pecado. Dependeu da morte, porque sem expiação não há perdão de pecado. E terceiro, a ressurreição, que explica que a expiação foi aceita por Deus e que a propiciação foi efetivada. Veja como nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício da expiação. Porque se nós somos pecadores, o que nós merecemos? A morte. Mas se Deus te perdoar, a morte não pode ter poder sobre você. Qual é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo? É que tanto Cristo como nós seremos ressuscitados. Deus aceitou.
Na ressurreição de Jesus, Deus diz: eu fui satisfeito, a maldição foi removida de nós na ressurreição dos mortos. Verso 42, ainda do capítulo 15 de Coríntios. Diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. No episódio de Lázaro, após sua morte, o corpo cheirava mal. O mau cheiro vem da decomposição. Esse é o corpo corruptível. Ele se desfaz, ele se decompõe. As mulheres foram ao sepulcro de Jesus no domingo pela manhã para levar óleo e perfume para o corpo. O corpo de Jesus no sepulcro foi semeado em corrupção. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, seu corpo não era mais o mesmo de antes de morrer. Era o mesmo corpo, era um corpo identificável, era um corpo como o nosso. Braços, pernas, cabeça, tronco, era um corpo. O corpo ressurreto de Jesus era um corpo identificável. Os cravos nas mãos puderam ser, o furo dos cravos nas mãos puderam ser reconhecidos, mas havia algo diferente naquele corpo. Era o mesmo porque era o corpo de Jesus, mas tinha uma diferença. Era um corpo glorificado. O corpo não ressurreto, na tabela aí, demonstrada, diz: o corpo não ressurreto, corrupção. O corpo ressurreto, incorrupção. Jesus, no sepulcro, um corpo corrupto, porque é um corpo que se desfaz. É um corpo que degrada. É um corpo que se decompõe. Mas depois da ressurreição, não é um corpo mais que se decompõe. Também é dito, verso 43, semeia-se em ignomínia. Desculpe, voltando no verso 42, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O corpo que saiu da ressurreição jamais sofreria novamente a decomposição. Quando o corpo dos crentes saírem da sepultura em nossa ressurreição, nunca mais eles irão se deteriorar. É isso que a Bíblia ensina. O seu corpo ressurreto não vai mais ser corruptível. Jamais estarão sujeitos novamente à dor, ao sofrimento, à idade, aos estragos do tempo e às doenças. O corpo novo da ressurreição é incorruptível. Não haverá dores nas costas. Não haverá dores de cabeça. Não haverá os efeitos da idade. Verso 42 diz: assim também, 43, desculpe, assim também semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Jesus até a morte seguia um padrão de humilhação
mas posteriormente chegou na exaltação. O corpo de Jesus foi semeado em desonra, humilhado na cruz, mas ressuscitou em glória. Qual a aparência do corpo glorificado? Não sabemos. O que sabemos é que Jesus, ao andarem com 2 discípulos no caminho de Emaús, aqueles discípulos não o reconheceram a princípio. Até que Jesus explica, anuncia para eles. É o mesmo corpo, é o corpo de Jesus, mas é um corpo glorificado. Verso 39 e 40 de Coríntios 15. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra é a carne dos animais. E a outra é dos peixes e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Há diferença de corpos. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor. Nossos corpos são fundamentalmente fracos. Estamos vivendo sempre na iminência da morte. A pandemia foi a grande evidência da fraqueza humana. Um vírus que nós não enxergamos, que passa de um para outro e que torna os mais poderosos fracos. Os cientistas, os médicos se encontravam em pavor, porque não sabiam nem por onde começar. O corpo de Jesus foi sepultado em fraqueza, mas depois saiu da sepultura em vigor, em poder, em força. Verso 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Há diferentes tipos de corpos. E há o corpo natural, o nosso. Mas também haverá um corpo espiritual. Não é um espírito, é um corpo espiritual. Jesus foi sepultado o corpo natural e ressuscitou o corpo espiritual. Essa é a obra crucial de Cristo, a ressurreição, onde, pela ressurreição, o homem terá sua imagem restaurada, como no princípio. Se Adão e Eva, ao pecarem, passaram a estar sujeitos à morte e aos males dessa vida, na ressurreição, os males não mais existirão e a morte não existirá. Então, não só teremos a imagem de Deus restaurada, como também o corpo estará em um nível superior, que é a glorificação. O verso 49 ao 57 diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também a imagem do celestial. Assim como você trouxe a imagem do terreno pelo primeiro Adão, pelo segundo Adão, receberemos a imagem do celestial. E agora, digo isso, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Essa carne natural,
esse sangue não pode herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é eterno. E essa carne não é. Ela é corruptível. Mas, com o corpo glorificado, seremos preparados para que possamos suportar a eternidade. Nem a corrupção herda a incorrupção. O corpo que se desfaz não pode herdar a eternidade que nunca acaba. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante ou diante, a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. O crente ressurreto é imortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Morte, onde está a força de ferir o homem, o aguilhão? Os homens usavam um instrumento pontiagudo para ferir o animal, para ferir o boi, para que ele não ficasse empacado. Onde está a morte? O teu aguilhão? Ou como o escorpião que com a sua cauda fere o homem. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o que é o aguilhão que fere o homem? O aguilhão da morte é o pecado. O que faz o homem morrer? O pecado. E se Deus perdoou o seu pecado, onde está a força do pecado sobre o crente? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A morte foi tragada na vitória, ou seja, a morte foi devorada. Ela foi consumida pela vitória. Onde está, morte, a tua vitória? Deus nos dá a vitória por meio de Jesus. A ressurreição não foi para si. A ressurreição não foi somente para si, mas por todo o povo de Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança dos salvos, a ressurreição para a vida eterna. Então, Jesus, como as primícias, o primeiro de uma série, assim como Cristo foi o primeiro na ressurreição, a Bíblia está dizendo que ele é o primeiro de uma série. Por quê? Porque depois os crentes serão ressuscitados, haverá uma série de ressurreições. Todos os crentes ressuscitarão no soar da última trombeta, foi o que nós vimos aqui. Essa é a nossa esperança. Entes queridos que morreram,
que tiveram corpos exumados, cremados, pessoas que tiveram seus corpos despedaçados, perdidos que até hoje não foram encontrados. Todos esses corpos dos crentes retornarão à vida, incorruptíveis. Se nós não estivermos mais aqui, quando Cristo vier, seremos ressuscitados, como Cristo foi ressuscitado. Como o corpo de Cristo glorificado, assim os nossos corpos também glorificados. Sem dor, sem doença, sem morte, sem pecado, sem sofrimento. Mas e os que estiverem vivos na vinda do Senhor? Talvez estejamos vivos ou não. Mas os que estiverem vivos, o próprio texto diz no verso 51, eis que vos digo um mistério, algo incrível. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos os crentes serão transformados. Aqueles que estiverem vivos em sua volta terão também os seus corpos transformados e glorificados. Este é o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que Deus abençoe a sua palavra e que essa palavra seja alegria para todo o crente. E para você que não é crente, a ressurreição dos mortos para a vida, mas também haverá uma ressurreição dos mortos para a condenação. De qual ressurreição você fará parte? Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez e tem feito em nossas vidas. Obrigado pela sua palavra de esperança para nós. Saber que Jesus, o primeiro de uma série de ressurreições que haverá, nos dá esperança porque sabemos, Pai, que assim como ele foi ressuscitado, os seus filhos também serão. Todos aqueles que já partiram e se encontram na sua presença em espírito, um dia também ressurgirão dos mortos com um corpo incorruptível. Aquilo que os levou à morte não estará mais presente, porque só haverá, Pai, a vida. Que o Senhor nos abençoe. Agradecemos por tudo. Sabemos que não somos merecedores de nada, mas sua graça e misericórdia está sobre o seu povo. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.